era essas palavras. Deus estava falando assim, ó, eu te falei pelo ouvido e pelo coração, você ouviu o que eu falei. Mas para mim colocar mais firmeza, como Deus usou Jesus Cristo para falar, em verdade vos digo. E Jesus estava falando do mesmo jeito para com o povo de Israel. Ele falou no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio, ouve Israel. E no versículo 8 ele já não fala, ele faz. Ele diz, já ata essas palavras no seu braço. Coloca sobre o seu braço. Coloca sobre o seu braço essa palavra. Essa palavra atada no braço, né, do povo de Israel, desde cada adulto, ensinando a cada criança, Deus estava falando para eles essas palavras. Era isso que Deus queria falar para eles. Ó, hoje você só não ouviu a minha palavra, não. Mas você está com a minha palavra nas obras das tuas mãos. Hoje, as obras das tuas mãos, hoje Deus manda te dizer, você está ouvindo a palavra de Deus, e hoje, de uma forma espiritual, hoje Deus está colocando nos seus braços a palavra de Deus, né, atada, fixada. Hoje os seus braços, as suas articulações, os seus nervos, os seus ossos, os seus tendões, hoje as obras das suas mãos não serão mais obras suas, obras de homens, não serão obras das mãos, serão obras de Deus sobre as suas mãos. Hoje Deus fala para você que as suas mãos, os seus braços, hoje, a partir de hoje, as obras das suas mãos serão para engrandecer o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os braços daqueles homens e daquelas mulheres tinha versículos bíblicos. Quem olhava para os braços daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças que foram ensinadas assim, eles viam uma palavra de Deus. Será? Aí eu quero te perguntar, será que Deus está vendo a obra que Deus começou e Ele há de terminar, não só nos seus braços, nas suas mãos, como na sua vida? Será que Deus está vendo uma continuidade? Será que você ainda age, não só com os braços, mas com as pernas, com os olhos, com a mente, com o coração, com a boca, né, com as suas articulações? Será que as suas mãos, ela tem ido, ela tem passado, ela tem palpado, ela tem estado, ela tem segurado coisas que agradam a Deus? Ou será que as suas mãos têm pecado contra Deus? Será que seus passos têm? Porque aqui a palavra de Deus diz, porque Deus colocou a palavra nos braços, porque não poderia colocar, né, no braço, na perna, né, em todo lugar. Não, era ali sim. Aí eu acredito que a palavra de Deus foi colocada ali para que ela viesse guardar todo o corpo daquela pessoa. Porque o homem segundo o coração de Deus, Davi, diz que eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus estava atada no coração de Davi, não estava no braço. E Davi pecou, errou. Todo mundo um dia pode pecar, mas não pecar voluntariamente, pecar por querer pecar. Não, nós somos pecadores involuntariamente. Nós não podemos nos tornar voluntários para o pecado. Não, jamais. Se nós pecar voluntariamente, Deus vai nos castigar. Involuntariamente, Deus vai conversar conosco, vai nos orientar, vai revelar, vai nos mostrar o caminho certo. Então a Bíblia diz que aqueles homens, as obras das mãos desses homens, dessas mulheres e dessas pessoas, dessas crianças, as crianças foram crescendo tendo a mão e os braços deles e o corpo deles orientado pela palavra de Deus que estava sobre o corpo deles. E pelo que eles ouviram também, ouve Israel. O Senhor é o nosso Deus, é o único Deus. Então Deus falou com aquele povo e colocou uma marca. A marca estava no braço. A marca de Jesus está onde, você? Nesse povo aqui estava no braço, estava no ouvido, porque ele ouviu, e no coração, porque Deus falou para eles, né? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E Deus está onde na sua vida? Está no coração? Só? É porque tem muitas pessoas que dizem assim que Deus só quer o coração, né? E o resto do corpo? O resto do corpo está desagradando a Deus? Porque eu acredito, a Bíblia diz que você é templo, que você é o habitat de Deus, é morada de Deus, é a residência de Deus, é onde Deus habita, mora, reside. Será que você está bagunçando o templo de Deus? Será que você está fazendo uma bagunça com o templo, com a residência, com o habitat, com a moradia de Deus? Onde ele habita, ele reside, ele se sente bem, ele se apraz, ele se alegra, ele se regozija, ele pula, ele dança. Eu posso conjecturar também, ele se alegra, ele se satisfaz, né? Ele bate palma, ele chama, ele clama, ele fala com Deus em Cristo Jesus, com o Espírito Santo, ele, né, dentro de você. E a Bíblia diz que os anjos ao redor também, né, estão te guardando, te livrando também de todo mal. Então eu quero te dizer, se as obras dos seus braços, das suas mãos, do seu corpo têm sido fora da orientação de Deus, cuidado é que Deus pode exigir o que é dele. Não se esqueça que seu braço é de Deus, seus braços é de Deus, suas pernas é de Deus, seu coração é de Deus, seu corpo é de Deus, sua mente é de Deus, seu sangue é de Deus, seus órgãos é de Deus, sua vida é de Deus, você é de Deus. Você tem que agir porque Deus colocou uma marca em você. Deus está colocando uma marca em você hoje. Uma marca em você hoje, primeiramente, Deus falou com você pelo ouvido, falou pelo coração, e falou pela ordenança, e falou para você sentar com teus filhos. Aí a palavra do Senhor diz que quando você colocou
Quando Deus mandou aquele povo colocar essa marca, essa faixa no braço direito com um versículo, com um mandamento, né, da Torá, do Antigo Testamento, que se chamava Mizuzá ou Mizuzate, no braço esquerdo, no cotovelo esquerdo, a Bíblia diz que o mandamento de Deus estava no braço daquele homem. Deus mandou colocar sobre a testa também deles o mesmo mandamento. Porque para quem olhasse para um israelita, para um povo de Israel, não visse um homem comum, visse a palavra de Deus na face, no rosto, entre os olhos de um servo de Deus. Será que as pessoas, quando olham dentro do nosso olho, dentro do nosso rosto, da nossa face, será que eles veem dentro da nossa face, dos nossos olhos, do nosso rosto, eles veem a palavra de Deus adentrada? Como estava e colocarás sobre a frontal, entre os seus olhos, na testa, o versículo bíblico. Estava visível, era notável, era tangível, era palpável. Será que dá para ver isso no seu rosto, na sua cara? Que você é um servo do Deus Altíssimo? Que você guarda a palavra de Deus como a menina dos seus olhos? Você guarda com zelo, com amor, com carinho, com temor e com respeito, amando Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força? Ou ouvindo que o Deus de Israel está falando para você que ele é o único Deus e Senhor da sua vida? Será que dá para você dizer, né? Estas palavras, eu estou debaixo das ordenanças bíblicas do Senhor, do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Você tem coragem de dizer? Você tem coragem de dizer, olha na minha cara, olha nos meus olhos. O que você vê quando você olha para mim? Será que dá para você dizer, eu sou servo do Deus Altíssimo? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Você está vendo a palavra? Está vendo a palavra de Deus aqui nos meus braços, na minha mão? Está vendo a palavra aqui no meu coração aqui? Que eu sou como Davi, eu guardo a palavra no meu coração para mim não pecar contra o meu Deus. Está vendo essa palavra aqui? Ele está vendo essa palavra aqui, que está sobre o meu filho, a minha filha, sobre a esposa, sobre o esposo, sobre a minha família. Você pode dizer isso aí? Essa palavra está aqui, ó, sobre a testeira. Vamos lá na minha casa. Será que você pode dizer isso? Vamos lá na minha casa que você vai ver a palavra de Deus. Você vai sentir a palavra de Deus quando você entrar na minha casa. E a Bíblia diz assim, e inculcarás estas palavras, e falarás assentado para com seus filhos. A palavra do Senhor diz que Salomão falou para ensinar as crianças, os filhos, nos caminhos que devem andar. Só que a palavra de Deus diz que nós temos que ensinar as crianças nos caminhos que devem andar, né, para quando eles crescerem, jamais se desviar, né? Ou, né, se nós ensinar, tem uma promessa, né, que as crianças, né, jamais vão se desviar, se eles guardar os mandamentos. Nós sabemos que até 12 anos, né, ou até uma quantidade de anos, cada um fala o que bem quiser, que é cada um com Deus. Eu tenho a minha opinião com Deus. Segundo a idade e o entendimento de uma criança, quando se perde-se a inocência, né, Deus já não vai tirar o culpado como inocente. Uma criança não sabe o que faz, mas uma pessoa que sabe o que faz já não é mais criança. Então a Bíblia diz que quando eles crescessem, ele desviar por conta deles. Então a palavra do Senhor diz que lá Salomão fala isso, e aqui no livro aqui de Deuteronômio capítulo 6, Deus fala a mesma coisa, ensinarás a criança, né, andando, né, caminhando, sentada, ou seja, ela de pé, ela deitada, quando ela levantar, ensinar a criança. Ensinar a criança dentro de casa é muito fácil. Mas você ensinar a criança lá fora, nesse mundo, nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, né, nesse estado, ou ensinar a criança nesse país, nesses países, né, diante dessas mídias, diante dessas redes sociais, é outra coisa. Porque a realidade é essa. Você não ensina a criança colocando a criança na frente e você indo atrás. Não. Você, para ensinar a criança, segundo os historiadores, né, os maiores historiadores, não é que você tem que ver o que a criança vai fazer. Não. É a criança que tem que ver o que você vai fazer no teu cotidiano. Porque o que a criança vai ver você fazer no teu cotidiano, na tua semana, ou seja, no teu cotidiano, né, o que você vai fazer, né, diante do seu cotidiano, no seu diário, no seu dia, nas suas horas, na sua semana, semanal, mensal e anual, é o que ela vai fazer. Porque o filho espelha no pai, a filha espelha na mãe. E a filha também espelha no pai e na mãe. E o filho espelha também no pai, na mãe, no vô, na tia, no tio. O que você faz vai recair sobre seu filho. Será que você pode colocar seu filho atrás? Uma coisa é você saber que seu filho está atrás de você. É muito fácil você ensinar ele. Os seus caminhos, ou a sua consciência, ou os seus passos, ou a sua conduta, ou o seu íntimo, ou o seu desejo do teu coração não vai ser mais forte do que o ensino. Você vai manter, né, uma coisa que parece palpável, parece ser tangível, parece ser sólido, mas às vezes não é. Outra coisa é você dar direito ao seu filho, quando tiver uma idadezinha maior, e você falar assim: meu filho, segue os passos do seu pai. Quando seu pai sair, meu filho, você não precisa ir com o papai, não. Mas você vai por onde seu pai está indo. Aonde seu pai entrar, você entra também. Aonde seu pai passar, você passa também. E aonde seu pai entrar, passar, e aonde seu pai está, você passa, você fica, mas você pergunta quem é seu pai. Será
Será que seu filho e a sua filha pode perguntar nessa sociedade, na sua mocidade, na sua meninice, na sua juventude, e até nos dias de hoje, aonde você entra, aonde você vai, o que você faz, aonde você senta, aonde você deita, com quem você deita, o que você bebe, o que você coloca na boca, o que você não pode colocar na boca, aonde você não pode deitar e aonde você não pode entrar, será que você já falou para o seu filho? Ou precisa o seu filho saber, precisa o seu filho perguntar pela boca de outro? Então, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você tem que reconsiderar, porque Deus hoje fala com você, ouve já. O Senhor é o seu Deus, é o nosso Deus, é o único Senhor. Deus hoje fala com você. Deus hoje fala comigo. Eu tenho que ser um referencial, não só para meu filho, mas para a cidade. Eu tenho que ser um referencial para meu pai, para minha mãe, para meu lar, né, na área conjugal, quem tem seus cônjuges, né, para os filhos, para os netos, né, para os parentes mais próximos, com os mais distantes, para os primos, para os tios, as tias, para os vizinhos, para os conterrâneos, para o bairro, para a sociedade, para o estado, para o país e para os países, para quem proclamar, para quem citar, para quem falar do seu nome. Você tem que ser um referencial. Jesus era um referencial. Deus é um referencial. Os apóstolos eram um referencial. Os profetas eram um referencial. Os patriarcas eram um referencial. Os sacerdotes, alguns foram referencial, outros não. Né? Os profetas, um referencial. Os levitas, um referencial. Os irmãos, alguns deles, um referencial. Por que nós não podemos ser um referencial? Um referencial para essa cidade, para esse bairro, para esse município, para esse estado, para esses países, para esse Brasil, fora do Brasil. Por que você e eu não podemos ser um referencial? E a palavra do Senhor diz, né, que a palavra também era para ser colocada no umbral da porta, né, no batente da porta, que eu já falei, para quem é pedreiro sabe. Para quem é pedreiro sabe que o batente da porta, o umbral de uma porta, era uma aduela, era uma madeira que segura a porta e segura os seus gonzos, as suas dobradiças para segurar a porta. A Bíblia diz que da altura de uma criança, a altura de uma criança aproximadamente 1 metro, eu não quero me aprofundar muito nisso, senão a mensagem vai ficar enorme, mas tem que haver um conhecimento para os vossos corações hoje. A Bíblia diz que no batente da porta, do lado direito e esquerdo, tinha ali uma faixa dessa que estava uma mezuzá, um mezuzate. Um batente, um versículo bíblico, na entrada da porta da casa, na entrada da porta da sala, por dentro e por fora, na entrada da porta da cozinha, por dentro e por fora, na entrada da porta do quarto, por dentro e por fora. Isso do papai, da mamãe, do moço, da moça, do filho, da filha, né, e do neto, da neta, do vovô e da vovó se morasse junto, e da criança e da criança. E no banheiro também tinha uma mezuzá, um mezuzate, uma faixa com versículo bíblico, na entrada da porta da sala, da cozinha, do banheiro e de todos os quartos, desde a criancinha ao adulto. E essa faixa era na altura de cada um deles. Se era da criança, a faixa tinha que estar na altura dos olhos, que estava a palavra na testeira da testa da criança, para quando a criança olhasse a palavra na altura da aduela, da madeira da porta, da aduela da casa, que segura a porta, que segura os gonzos e a dobradiça da porta, que quando a criança olhasse aquela palavra, o moço olhasse aquela palavra, e a moça, o filho e a filha, o pai e a mãe, né, a esposa e o esposo, né, o avô e a avó, o tio, a tia, o primo, prima, olhasse aquela palavra na altura dos olhos e da testa, que estava, né, o versículo bíblico amarrado como uma faixa, né, de artes marciais na testa de cada um deles, desde a criança até o de cabelinho branco. A palavra do Senhor nos diz como revelação que Deus nunca vai falar uma altura acima, né, acima da capacidade intelectual e mental, né, e da capacidade de entender, de assimilar, de aprender, né, é o que Deus quer falar com você. Por isso que Deus colocou na altura do entendimento, da cabeça de cada um a palavra. A criança entendia que quando uma criança entrava no seu quarto, ela passava, para ela entrar dentro do quarto dela, criança, ela olhava para o lado da testeira, da porta da casa, do seu quarto, e da porta dos quartos, que estava aquela faixa com versículo bíblico, e ela referenciava aquela palavra, ela se curvava naquela palavra. Quando fosse entrar, viesse da rua, todo mundo, desde o papai, da mamãe, do vovô e da vovó, do filho, da filha, né, do neto e da neta e da criança, eles entravam, cada um na altura que estava a sua faixa, a faixa que estava na altura do entendimento de cada um, da testa, estava a mezuzá, o mezuzate, o versículo bíblico. Cada um, antes de entrar dentro da casa, a Bíblia diz que ele se curvava várias vezes. Eu não posso dizer que é 7, que 7 é o número da perfeição. As 7 igrejas, 7 catecismos, 7, né, simboliza Deus. Mas a Bíblia diz que ele se referenciava a palavra de Deus, se dobrando, se curvando várias vezes.
diante daquela faixa daquele versículo bíblico. Quando entrava, todos eles, o papai, a mamãe, o vovô, o tio, a titia, o filho, a filha, o neto, todo mundo, e quem fosse israelita, judeu também, se entrasse naquela casa tinha que se curvar diante daquela palavra que estava ali no umbral, na porta, no umbral da porta, na testeira da porta, de um lado, de outro, e sobre a testeira o lado de cima e o lado de dentro. Se curvava o lado de fora e o lado de dentro, várias vezes. Quando entrasse no quarto, se curvava. Quando o filho ia entrar, primeiramente, antes dele chamar papai e mamãe, ele se curvava várias vezes diante daquela palavra. Ele reverenciava a palavra de Deus. Depois que ele reverenciasse Deus, ele falava, papai, mamãe, batia na porta, eu posso entrar? Posso falar com o senhor? Posso falar com a senhora? Se fosse falar com o vovô, com a vovó, né? Se fosse falar com o tio, com a titia, primeiramente ele tinha que se reverenciar a Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não adianta nada você tem que obedecer ao seu pai sim, a sua mãe sim. Você tem que obedecer a Deus primeiro. Porque às vezes não é todos, e eu sei que são muito poucos, e que Deus livre todo esse povo espalhado pela face da terra. Mas tem pai, tem mãe, tem pai, tem mãe, tem muitos parentes que já não faz mais por onde educar um filho, certo, da forma que tem que ser. Então é melhor você ter uma reverência, se reverenciar a Deus, que Deus nunca vai te orientar, te direcionar por sendas tortuosas. Tem pai, tem mãe, tem vô, tem vó, tem tio, tem tia, e tem primo, tem amigos e amigas, tem pessoas que tá vendo a pessoa se arrebentando todo, indo pro caminho totalmente errado, e não estão nem aí, não falam uma palavra de orientação, né? Não falam uma palavra, né, de direção, dizendo meu filho, minha filha, meu jovem, minha jovem, moço, moça, mulher, homem, né, casal, não é por aí, não é assim, não fala, ficam quietos, tá vendo a vida daquelas pessoas sendo destruída, mas não falam. Então, até aqui Deus me deu essa palavra para que você viesse ouvir, e eu queria muito que você tivesse chegado nesse final dessa palavra aqui, que está próximo de terminar, e essa palavra aqui que Deus me deu era um referencial até para entrar no banheiro. Eles se curvavam várias vezes, e quando estivessem dentro do banheiro se curvavam várias vezes, e quando estavam dentro dos seus quartos, eles entrar, o jovem e a jovem, o menino e a menina, que nós sabemos que é muito difícil, o jovem e a jovem, o filho e a filha, o moço e o neto e a neta, o homem e a mulher, aquele quarto, aquele leito daquele casal era sem mácula, sem mancha e sem ruga. E o quarto da criança era igual também, e do rapaz e da moça também era sem mácula, sem mancha e sem ruga. Você não via como você vê hoje no quarto dos jovens, no quarto dos moços e das moças, figuras indecentes, figuras profanas, deuses estranhos. Você não vê mais hoje dentro das casas uma reverência da palavra de Deus, nem nas portas, nem nas ombreiras nas portas, nem na altura do entendimento de ninguém. Porque o quê? Porque estão míope no entendimento, míope na visão, estão surdos. São surdos para com a palavra de Deus. Estão com o coração enredado, tapado, blindado, né, com coisas que são artifícios, né, que não deixa a palavra de Deus penetrar. Cada um anda cauterizado com a tua própria consciência, com a tua própria visão, com teus próprios ouvidos, com tuas próprias pernas, com os teus próprios braços. Fazem o que bem querem e o que bem quiserem. Ninguém mais tem mais temor da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que isso aqui é figura. Isso é figura, eu quero essa figura. Eu quero esse simbolismo para minha vida, toda a vida, enquanto eu tiver vida nessa terra. Eu quero viver essa palavra, e essa palavra é para mim. E eu espero que seja para você. Essa palavra que Deus me deu, essa palavra é um referencial de reverência, de temor ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles reverenciavam a criança, o moço, a moça, o filho, a filha, o vô, a avó, o tio, a pai, a mãe, o casal, os vizinhos, os parentes, os familiares que se chegavam quando eles viam a palavra de Deus na testeira da porta, no umbral da porta, da altura que tivesse, cada um segundo a altura do seu entendimento, cada um segundo a altura da tua capacidade, cada um segundo a altura da tua intelectualidade, cada um segundo a altura da tua estrutura. Cada um deles se curvava, se prostrava e choravam e reverenciavam o nome do Deus Todo-Poderoso, porque eles temiam, porque eles criam no Senhor, porque eles acreditavam no Senhor, porque eles acreditavam nas providências do Senhor, porque eles acreditavam na provisão do Senhor, porque eles acreditavam nos milagres do Senhor. Mas hoje nós estamos em uma geração que parece que Deus, na mente deles, na mente de algumas pessoas, não está nem em segundo plano, está pior do que em segundo plano. Não se cita nem o nome de Deus mais. Só citam, só clamam, só falam o nome de Deus na hora do perigo, na hora da angústia, na hora da dor, na hora que o homem, que a ciência, e na hora que a capacidade intelectual, mental ou humana já falhou, já errou, que não tem mais saída. Mas Deus manda te dizer, Ele é a primícia da sua vida, Ele é a primeira coisa da sua vida, Ele é o primeiro a ser clamado, Ele é o primeiro a gritar pelo nome dEle, Ele é o primeiro a gritar por socorro, Senhor, socorro, Senhor, socorro, Senhor. Assim diz o Senhor teu Deus para a tua vida. Essa foi a palavra que Deus deu ao pastor João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. E fique todos com Deus.